Olá, irmãos, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast dessa semana, falando um pouco sobre a mensagem que foi pregada ontem à noite, para você poder debater lá no seu GC, refletir um pouco mais profundamente. Eu quero conversar diretamente hoje com você que já tem muito tempo de igreja, com você aí que já é crente já há muito tempo, e aí eu queria desenvolver isso com você. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração. Então, irmãos, antes da gente continuar, eu quero pedir a você que envie esse link para alguém, envie esse podcast para alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra do Senhor, porque nessa nova maneira que a gente tem de se comunicar, Deus está abrindo várias portas para a gente, através do canal no YouTube, através do podcast, através dos estudos que a gente tem enviado. A gente pode fixar muito o ensino que está sendo dado e a palavra que está sendo pregada. Então, envie esse link lá nos grupos de GC, envia lá para os seus amigos, porque eu sei que Deus pode falar ao nosso coração através desse instrumento, E aí eu quero começar com uma pergunta. Você já encontrou com alguém famoso, assim, no seu dia a dia, quando você estava andando, quando você estava aí, de repente você foi fazer uma viagem ou foi num shopping? Eu lembro de uma vez que eu encontrei com o Zico na livraria de um shopping lá na Barra, lá no Barra Shopping. Eu tive que fazer hora lá com meu pai, a gente ficou um tempo esperando esse trânsito abençoado, da Barra da Tijuca até São Gonçalo dar uma diminuída. E aí a gente, fazendo hora ali, eu lembro que o Zico estava dando autógrafos do livro dele na livraria que tem ali na Barra da Tijuca. E eu não resisti, cara, eu tive que ir lá tirar uma foto, porque era o Zico. E eu sou flamenguista. Teve uma outra situação também que eu lembro, eu posso aqui já falar pra você, de quando eu encontrei com o Parreira. Eu fui no shopping lá, também era na Barra, e tinha um cara tocando piano, Aí só de cara tocar piano no shopping, você já sabe que é um shopping diferenciado, irmão? Você já sabe que é um shopping que eu nunca vi ninguém tocar piano no Pátio Alcântara. Não sei se você já viu, mas eu nunca vi. E aí tava um cara tocando um pianinho assim, já era final da tarde, tava o Parreira sentadinho lá no sofá, ouvindo o piano e lendo um jornalzinho. E aí eu falei com ele, pô, seu Parreira, posso tirar uma foto contigo aí e tal, gosto muito de futebol. Ele, claro, com certeza. Aí levantou, tirou a foto comigo, e aí por último ele fez uma pergunta, ele falou assim, você não é daqui não, né? Aquela pergunta foi engraçada, porque denunciou que eu não era um morador da Barra da Tijuca, irmão? Eu sou de São Gonçalo, São Gonça, então ver um cara que é um ícone do futebol, assim como o Parreira, pra mim era algo que eu precisava registrar, e ele percebeu. Porque provavelmente a presença dele ali era algo comum, provavelmente aquilo ali era um hábito que ele tinha, de sentar ali no final da tarde, nos dias que ele estivesse com disponibilidade, ler um jornal e ouvir uma boa música. Para mim era algo extraordinário, mas para as pessoas que estavam ali era algo extremamente comum, porque já era um hábito dele. Imagina se a gente encontrasse com Jesus, cara. Imagina se a gente nesse nosso dia a dia, na nossa rotina corrida, um dia a gente encontrasse com Jesus. Você estava lá na Rua da Feira e Jesus estava passando, meu irmão. Você estava ali chegando no terminal de Niterói e Jesus estava passando. E pra gente seria algo extraordinário, Mas talvez para algumas pessoas seria comum. Para qual tipo de pessoa? Para alguém que convivia com ele, assim como os discípulos conviveram. Para os discípulos, a presença de Jesus era algo comum. Os discípulos viram o dia a dia de Jesus. Eles perceberam quando Jesus estava com fome. Eles ouviam as piadas de Jesus, eles sentiam as necessidades de Jesus. Então, para eles, a presença de Jesus era algo comum. Mas para muitas pessoas, como nós, mas talvez também naquela época, não era algo comum. A presença de Jesus, para muitas pessoas naquele tempo, não era algo comum. Prova disso era que quando Jesus chegava em algum lugar, a presença dele era destacada. A Bíblia fala, não era comum, não é difícil a gente ver relatos bíblicos do seguinte: Jesus chegava e uma multidão o acompanhava. Isso era algo extremamente comum da gente ler. Tem a história de quando Jesus está em uma casa
e a Bíblia conta que aquela casa foi cercada por uma multidão a ponto de não dar para a pessoa descer, né, entrar na casa, tiveram que descer um paralítico, né, pelo telhado. Os amigos tiveram que fazer isso, né? Dentro desses relatos, a gente encontra o relato de uma mulher que aproveitou a oportunidade de estar com Jesus para expressar a sua adoração a Ele. E aí essa palavra está lá em Mateus capítulo 26, versos de 7 a 13. Mateus capítulo 26, versos 7 a 13. Diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então a primeira coisa, meu irmão, a presença de Jesus não é comum e ela não pode se tornar comum pra gente. Eu queria que você se respondesse: quantos anos você tem de igreja? Quanto tempo você frequenta uma igreja evangélica? 5 anos? 10 anos? Desde que você nasceu? Eu não sei. Se responda aí. Quanto tempo você se entende por gente? Eu sei lá, desde que eu me converti aos 14 anos, mas eu frequento uma igreja evangélica desde sempre. Eu não consigo enumerar ou determinar em uma data o momento que eu passei a fazer parte de uma igreja evangélica, frequentar. Desde moleque, eu já não assisto o segundo tempo dos jogos, né, dos jogos de domingo. Desde pequeno, né, eu já não assisto o Esporte Espetacular, porque essa é a nossa realidade, né? E o tempo, às vezes, faz a gente perder alguns valores, e ele pode fazer a gente deixar de perceber o mover de Deus, porque a presença de Jesus se tornou comum pra gente. O problema é que quando a presença de Jesus se torna comum pra gente, o momento de adoração, ele se torna um desperdício. A palavra de Deus fala aqui em Mateus 26, nesse texto que a gente leu, o versículo 7 e o início do versículo 8, a visão dos discípulos sobre a atitude dessa mulher. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ou seja, aqueles que tinham a presença de Jesus como algo comum, ao verem isso, ficaram indignados. Para os discípulos, aquele jantar era uma rotina, mas para aquela mulher era uma oportunidade de expressar a sua adoração. Quantos de nós, irmãos, temos perdido essa oportunidade? Em um dos momentos também, num dos relatos bíblicos, a Bíblia fala que Jesus estava andando e uma multidão o comprimia. Uma multidão o comprimia. Mas uma mulher que estava no meio daquela multidão, ela tocou em Jesus. Ela toca em Jesus e Jesus para. No meio daquele aperto todo, Jesus para e fala assim: ó, alguém tocou em mim. Os discípulos, mais uma vez, questionam: mestre, tá cheio de gente aqui em volta. Tem um monte de gente aqui ao nosso redor e o senhor quer saber quem tocou no Senhor? Sabe por quê, irmão? Existe uma diferença entre tocar e esbarrar. Existe uma diferença em encostar e esbarrar. Às vezes, na nossa vida, a gente nunca tocou em Jesus. A gente sempre esbarrou nele. A gente esbarrou nele nos cultos, a gente esbarrou nele nas EBDs, a gente esbarrou nele nos GCs, nos pequenos grupos, mas poucas vezes a gente tocou nele. Poucas vezes a gente sentiu ele de verdade. E aí você pode falar: mas pastor, como é que eu vou saber, cara, quando eu toquei ou quando eu esbarrei em Jesus? Quando dele saiu virtude. Muitas pessoas estavam em volta de Jesus e ninguém sabia quem havia tocado nele. Até o próprio Jesus questiona, tentando trazer aquela mulher, né, à evidência. Ali estava Jairo, estava ali naquele contexto, tinha muita gente. E aí ninguém naquele meio sabia. Os discípulos não sabiam. Jesus dá a oportunidade para que ela se revele. A multidão não sabia. E no meio daquele pessoal todo, onde ninguém sabia, ou melhor, quase ninguém sabia, apenas uma pessoa poderia responder de que Jesus havia sido tocado. Quem, meu irmão?
A própria mulher. Porque ela sentiu virtude. Enquanto Jesus falava, olha, de mim saiu bênção, ela dizia, eu fui abençoada. Enquanto Jesus dizia, de mim saiu virtude, ela dizia, eu recebi essa virtude. Meu irmão, não deixe que a presença de Jesus se torne comum para você. Porque o momento de adoração, o momento de expressão de gratidão, o momento de devoção se torna um desperdício. Será que você nunca falou, poxa, eu não estou com disposição mais de ir ao culto. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Muito cuidado, porque quando a presença de Jesus se torna comum, a gente troca o material pelo espiritual. A palavra de Deus fala lá em Mateus, nesse texto que a gente acabou de ler, versos 8 e 9, os discípulos questionam por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Quando a gente lê esse texto falando sobre os discípulos, essa foi a visão muito específica também de um homem, um dos discípulos, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. E aí a continuação desse texto fala sobre Judas. Lá no versículo 14, 15 e 16 a Bíblia fala assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Enquanto aquela mulher buscava uma oportunidade para adorar Jesus, Judas, quando perdeu a dimensão de reino, Judas, quando perdeu a dimensão sobre quem Cristo era, Judas, quando trocou aquilo que era espiritual pelo material, ele passou a buscar uma oportunidade para entregá-lo. Uma dracma era um dia de pagamento para um trabalhador normal. Então 30 moedas de prata eram 30 tetradracmas, ou seja, eram 4 dracmas, uma moeda de prata. Seria hoje o equivalente a 4 meses de salário, 120 dias de trabalho. Então, se a gente usar como base um salário mínimo, seria algo em torno de R$4.000. Mas o vaso de alabastro com o bálsamo valia mais de 300 denários, ou seja, correspondia a mais de 300 dias, aproximadamente 300 dias de trabalho de um trabalhador comum, ou seja, 4 meses de salário foi o que Judas trocou a vida de Jesus para os chefes dos sacerdotes. Mas ele achou caro uma mulher entregar R$10.000, despejar um perfume de R$10.000 na cabeça de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente começa a perder aquilo que realmente é valioso. A gente começa a perder aquilo que realmente importa. A presença de Jesus não pode ser comum pra gente, irmão. Porque quando ela não é comum, Ele mesmo nos honra. Ele mesmo honra a nossa vida. Eu não sei se você conhece alguém chamado Judas. Eu não conheço. Já vi o lutador chamado Caim Velasquez. Mas Judas eu nunca ouvi. Mas a Bíblia fala, Jesus fala no verso 13, o seguinte: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher não teve o nome revelado. O evangelista Lucas não fala o nome dela. Mas eu conheço o nome de Judas. Conheço o nome de Judas por uma atitude ruim, mas não conheço o nome dessa mulher, embora ela tenha uma atitude louvável. Sabe, irmão, talvez o nosso nome não seja exposto, talvez o nosso nome não seja glorificado, mas não importa, porque o que vale é o nome que está sobre todo nome. O que vale é o nome daquele que nos chamou. O que vale é aquele que traz em evidência os nossos feitos para que o nome dele seja glorificado. Não deixe que a presença de Jesus se torne comum. Não deixe que a presença de Jesus se torne simples. Pelo contrário, ela continua sendo extraordinária, ela continua estando aqui em nosso meio e ela continua fazendo milagres. Meu irmão, que Deus abençoe a sua semana. Amanhã tem GC, não deixe de participar, faça parte de um pequeno grupo, porque eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe,
E quinta-feira a gente tá junto também. Eu tô te esperando. Envia esse link aí para todo mundo e vamos que vamos.